Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os estereótipos a partir do livro A Cabana do Pai Tomás. E partindo dessa mesma linha, hoje nós vamos abordar os estereótipos asiáticos nas artes, por meio da literatura, do teatro e principalmente do cinema e alguns padrões recorrentes que são utilizados. E vamos começar com um ícone deste segmento, que é o personagem Fu Manchu, criado pelo escritor inglês Sax Rohmer em 1912. Ele é um dos primeiros supervilões da literatura popular, tendo aparecido em romances, filmes, no rádio, em quadrinhos e na televisão ao longo do século XX. Fu Manchu é o vilão asiático por excelência. Descrito como um chinês com vestes orientais típicas e longos bigodes, o que traz a ele uma característica única e inconfundível. Ele é inteligente, manipulador, mestre em venenos e conspirações, e que almeja a conquista do mundo, mas sempre tem os seus planos frustrados pelos inspetores Dennis Nayland Smith e Dr. Petrie. Sax Rohmer o criou para encarnar o perigo amarelo, uma teoria da época que retrata os asiáticos como uma ameaça à civilização ocidental. Fu Manchu influenciou uma grande geração de vilões em filmes e em quadrinhos, como, por exemplo, o Dr. No de 007, Imperador Ming de Flash Gordon, Mandarim de Homem de Ferro, Lupin do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido, Ra's al Ghul de Batman, entre muitos outros, e consolidando assim, de maneira implacável, o medo do Oriente como parte do imaginário ocidental. O Mundo de Suzy Wong é um filme de 1960 dirigido por Richard Quine e estrelado por William Holden e Nancy Kwan. Foi adaptado da peça teatral de 1958 de Paul Osborne, baseado no romance de mesmo nome de 1957 de Richard Mason. Suzy Wong é retratada como uma mulher asiática, sensual, vulnerável, dependente emocional de um homem ocidental e que ainda por cima tem uma vida dupla, onde trabalha como garota de programa e ainda sustenta um filho pequeno. A estética do filme reforça essa ideia de mulher oriental como um objeto de desejo e mistério, perpetuando assim esse estereótipo de submissão feminina sob o manto de fantasia e romance do longa. No entanto, a atriz Nancy Kwan refutou esse entendimento em entrevista no ano de 1993. Ela disse: "Não acho que Suzy Wong tenha sido racista. Eu nunca teria feito se fosse. Foi uma oportunidade única na vida." Mas, em seu livro de memórias, lançado este ano, ela reconhece que, embora tenha sido uma vitória notável para uma atriz de origem asiática protagonizar o filme, que ele sim ajudou a perpetuar estereótipos e que não era fácil aos atores asiáticos daquela época recusar papéis estereotipados, já que as oportunidades eram escassas. O Rei e Eu é um filme musical de 1956 dirigido por Walter Lang. Está baseado no musical da Broadway de mesmo nome do ano de 1951 e composto por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein II, que, por sua vez, é baseado no livro de 1944 da escritora inglesa Margaret Landon, a partir do livro de memórias de Anna Leonowens, de 1970. No filme, o rei é apresentado como um líder um tanto autoritário e primitivo, a ponto de contratar uma professora britânica para ser tutora dos seus filhos e esposas, para que ensinem a eles o idioma inglês e outros bons modos. O filme aborda este contraste e o choque entre as culturas distintas, sendo a britânica o símbolo da racionalidade e dos valores ocidentais. A narrativa reforça o colonialismo simbólico, sugerindo, de certa maneira, que o Oriente precisa de uma intervenção ocidental para alcançar um padrão civilizado, num clássico exemplo que problematiza o Oriente ao mesmo tempo em que autopromove a sua própria cultura.
como se na época essa região já não sofresse com a influência do Império Britânico. Como curiosidade, o ator Yul Brynner, que era russo e interpretou o rei tailandês Mongkut, ganhou o Oscar por essa atuação. A versão deste filme de 1999 adapta a questão da representatividade ao trazer um ator chinês, Chow Yun-fat, para o papel principal. O Último Chá do General Yen é um filme de 1933, dirigido por Frank Capra e estrelado por Barbara Stanwyck. Ele está baseado no romance de mesmo nome, de 1930, escrito por Grace Zerwin Stone. O filme se passa durante a Guerra Civil Chinesa e narra a história da missionária Megan, que vai à China para se juntar ao seu noivo, mas com a eclosão dos conflitos eles se separam e ela é capturada pelo General Yen, interpretado por Neil Asher, um ator dinamarquês caracterizado como oriental. Enquanto prisioneira, Megan desenvolve uma complexa relação de amor e ódio com o general, explorando o choque das culturas, moralidades e ideologias entre eles. Aqui, a figura do general é o oriental perigoso e ao mesmo tempo sedutor, misterioso e ao mesmo tempo ameaçador. Isso também remete à época como o Oriente era visto como um território arriscado e ao mesmo tempo fascinante. Este é um dos poucos filmes que trata de maneira aberta sobre uma atração física interracial, algo que viria a ser proibido por um conjunto de normas da indústria cinematográfica, que ficou conhecido como Código Reis e que vigorou de 1930 a 1968. Madama Butterfly é uma ópera de Giacomo Puccini, composta em 1904, com libreto de Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, baseada no drama de Davi Belasco, que por sua vez se baseia num conto escrito pelo americano John Luther Long, a partir da obra semi-biográfica Madame Chrysantheme, de 1887, do escritor e oficial militar francês Pierre Loti. A trama se passa em Nagasaki, Japão, e narra a história de Shosho-san, uma jovem geisha que se converte ao cristianismo, motivo pelo qual já é rejeitada por sua família, para se casar com Pinkerton, um oficial da Marinha Americana. Ele volta para os Estados Unidos e a abandona grávida. Após 3 anos de espera, ele retorna casado com uma outra mulher, para buscar o filho dos dois. Ela, se sentindo desonrada, comete suicídio. Aqui se aborda a figura do homem ocidental como dominante e indiferente, e da mulher asiática como um ser frágil, leal, submisso e sacrificável. Um estereótipo amplamente conhecido como China Doll. Sem contar ainda com essa representação idealizada da geisha, que remete a um Japão de uma era medieval, e que mesmo na época da composição da ópera, já não refletia com fidelidade a realidade das mulheres japonesas. Madama Butterfly é uma obra de tanta grandeza que inspirou ainda a criação de uma outra grande ópera, que é Miss Saigon, que conta com elementos narrativos similares. E por fim, vamos falar daquele que talvez é uma das piores e mais infames representações em se tratando de estereótipos asiáticos, que é o personagem Yunioshi, interpretado por Mickey Rourke no filme Bonequinha de Luxo, clássico de 1961, dirigido por Blake Edwards e baseado no romance homônimo de 1958 de Truman Capote. Aqui, diferentemente dos outros casos de Yellowface que vimos, não temos apenas um ator branco interpretando um oriental, e sim uma caracterização extremamente grotesca, com dentes postiços, lentes de contato e um sotaque extremamente forçado e antinatural, e que reforça esse conceito ofensivo da interpretação, e que já se mostrava muito equivocado até para os padrões dos anos 60.
Convém ressaltar que no romance de Truman Capote, o personagem Yuniyoshi era mais discreto e muito menos caricato e ofensivo do que no filme. Ou seja, foi uma escolha acentuar essas características negativas para criar assim um efeito cômico para o filme. Em 2004, por ocasião dos 45 anos de lançamento do filme, o diretor Blake Edwards expressou arrependimento pela forma estereotipada como o personagem foi retratado. Ele disse: "Olhando para trás, eu nunca gostaria de ter feito isso. Eu daria tudo para poder refazê-lo, mas está lá." Já o ator Mickey Rooney disse que ficou chocado com as críticas. Ele argumentou que na época o objetivo era puramente cômico e que se soubesse que a interpretação ofenderia as pessoas, não a teria feito. E por fim, uma menção especial a Anna May Wong, uma atriz de ascendência chinesa e nascida nos Estados Unidos em 3 de janeiro de 1905. Ela está nessa lista por ser uma das primeiras atrizes orientais a fazer sucesso no cinema americano, muitas vezes interpretando os papéis considerados exóticos como dançarinas ou incorporando tipos como a mulher sexy, a fatal ou a submissa. Mas, além de tudo, por ser uma voz ativa e crítica à falta de representatividade asiática no cinema. Apesar do sucesso, Anna May Wong enfrentou forte discriminação dos estúdios e, em muitos casos, ela foi preterida por atrizes brancas para atuar em papéis asiáticos, como o clássico filme The Good Earth, de 1937, em que o papel principal foi dado para a atriz alemã Louise Rainer, que atuou em Yellowface, onde ela ainda ganhou o Oscar por essa interpretação. Frustrada com essas limitações, Wong encontrou melhores papéis em turnês pela Europa e em filmes de menor orçamento, com destaque para A Filha de Xangai, de 1937, e O Rei de Chinatown, de 1939. Após retornar de uma viagem à China, Anna declarou sobre sua carreira: "É uma situação muito triste ser rejeitada pelos chineses porque sou muito americana e pelos produtores americanos, porque eles preferem que outras raças atuem em papéis chineses." Com mais de 60 filmes em seu currículo, Anna faleceu em 3 de fevereiro de 1961, com apenas 51 anos, vítima de ataque cardíaco. Hoje, vendo com distanciamento e com as atuais circunstâncias socioculturais e dos modos de produção cinematográfica, temos hoje a oportunidade de observar aspectos que antes passavam desapercebidos. Essa nova perspectiva, no entanto, não invalida o valor artístico dessas obras. Os estúdios da época compreendiam que o público americano tinha uma maior tendência a rejeitar os atores orientais muito por uma questão de lógica comercial, pois neste entendimento seria muito mais fácil lucrar com um filme com um elenco americano muito mais familiar ao seu público, mesmo que para isso se fugisse com as características étnicas propostas nos roteiros e sem maiores preocupações com a propagação de estereótipos ou a inviabilização de identidades reais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Então deixem a sua curtida e o seu comentário para a gente saber a sua opinião. Lembrando sempre que os nossos vídeos são apenas fragmentos das histórias das artes e, desta forma, elas não substituem a sua leitura e a sua pesquisa mais aprofundada sobre os temas e os personagens aqui mencionados. E se você ainda quiser, puder e tiver aí um tempo livre, você pode assistir aos nossos outros vídeos. Então a gente fica por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!